Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, os 3 primeiros versos. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, em nossas promessas, há questões morais que são terríveis, no caso, porque nós podemos, e quando falo podemos, não é que devamos fazer isso, mas nós podemos fazer promessas que não estamos com nenhum propósito de cumprir. Isso é algo lamentável. Seriam acordos, mentiras propositadas para auferir algum lucro. Mas, além dessas, que são terríveis, dessas práticas, há a impossibilidade própria da nossa condição de criatura. Nós podemos prometer algo dentro até de nossa competência e não cumprirmos por causa de imprevistos que não dariam para ser calculados, não dariam para ser imaginados. A pandemia, por exemplo, eu me lembro que quando começou a pandemia, por volta de março de 2020, não é isso? 20, eu tinha uma banca de doutorado lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, e nas vésperas eu tive que comunicar que não poderia ir, embora mandei a minha avaliação por escrito e não prejudicou o andamento do processo. E a partir daí, quando os compromissos foram cancelados, desfeitos, programações, congressos e assim por diante. Então, eu estou dizendo que há imprevistos e alguém deixa de cumprir a sua palavra por causa disso. Alguém deixa de honrar um compromisso financeiro porque ficou desempregado. Isso acontece, ou de repente o dinheiro reservado para honrar esse compromisso teve que ser direcionado para resolver um problema de saúde da esposa, dos filhos ou da própria pessoa. Ou seja, são imprevistos próprios da nossa condição de criatura. E isso não tem algo de moral. Pode haver, em alguns casos, uma questão de imprevidência. Daria para ter imaginado a situação da economia, por exemplo, ou alguma outra impossibilidade. Mas eu não quero entrar nesse aspecto. Eu preferi categorizar uma questão moral e uma questão própria da nossa condição de criaturas. No entanto, o apóstolo Paulo aqui nos fala de Deus. Ele diz que Deus não pode mentir. Então ele entra no caráter moral. Deus é um Deus que não mente. As promessas de Deus não são promessas mentirosas. E mais, Deus não é um fanfarrão que sai prometendo coisas sem ter a mínima pretensão de cumprir. E um outro aspecto, fazendo analogia com a questão de criatura, é que Deus não se frustra em seu propósito. Não há impedimento algum para Deus. O que Ele prometeu, Ele pode e, de fato, Ele cumpre. Porque Deus é poderoso para levar adiante as suas promessas. Então, Paulo está dizendo aqui, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. As promessas de Deus são eternas. E o cumprimento dessas promessas se dará, o seu cumprimento se dará conforme Deus determinou e conforme Deus revelou a nós. Isso traz grande conforto para nós em momentos de dificuldade, de angústia, momento de fragilidade nossa. Às vezes pelas injustiças sofridas, outras vezes devido ao nosso problema de confiança
em Deus, nós podemos nos reanimar na certeza de que Deus cumpre as suas promessas conforme Ele determinou. Deus é poderoso para levar adiante o que Ele prometeu a nós. Portanto, é preciso que nós depositemos a nossa fé no Senhor, sabendo que Deus é Deus. Ele não é criatura, não há impedimento para Ele. Certos de que Deus não mente, Deus é totalmente fiel. Não há nenhuma impossibilidade moral em Deus, nem há um impedimento de poder. Deus leva adiante o que Ele disse que faria. Que isto, meus irmãos, nos console, nos reanime, que reavive a nossa fé no Senhor, sabendo que Deus tem sempre o melhor para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.